E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao curso de Engenharia de Software, que é ministrado para a graduação dos cursos de Sistemas de Informação e Licenciatura em Ciência da Computação. E para dar continuidade ao nosso conteúdo, né, dessa disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de processo RUP. A gente vem de aulas sobre modelos de processo, vimos o cascata, o baseado em componentes, vimos o interativo incremental e o espiral. E a gente vai ver um pouquinho do RUP, depois vamos para as metodologias ágeis, para fechar esse conteúdo aí sobre modelo de processo e desenvolvimento de software. E antes de dar continuidade ao assunto, eu lembro para os meus alunos que, por favor, façam as suas anotações, dúvidas, críticas, para a gente discutir um pouquinho quando a gente tiver a nossa aula síncrona dessa semana, junto com a discussão do questionário, certo? Então vamos lá para o RUP, também conhecido como Processo Unificado da Rational. Qual é o contexto em que o RUP surgiu, né? A gente sabe que hoje já tem uma demanda enorme, mas isso não é de agora. Ao mesmo tempo em que eu tenho uma demanda enorme de aplicativos, de software, eu tenho uma diversidade enorme de empresas que dão soluções para variados contextos onde o software é aplicado. E aí eu tenho esse grau complexo de relação entre a alta procura, todo mundo precisa de um software, ao mesmo tempo alta demanda e muita concorrência, porque se você pensar em software para qualquer coisa, dê uma procura aí nas plataformas de download, aplicativo, Google, provavelmente você vai achar, principalmente esses softwares mais sistemas de informação, jogos e etc. Então, nesse contexto, como é que as empresas de software conseguem se destacar? Como é que elas conseguem ganhar dinheiro? Né? É uma exigência muito grande desse usuário, e aí eu coloquei essa ilustração assim, tá bem pertinho da gente sentir cheiro, gosto pelo computador, né? E a exigência cada vez mais de produtos de muita qualidade de software, apesar daquela discussão que a gente já teve sobre por que é que a gente usa software ainda com bugs. Então é nesse contexto em que RUP está inserido, né? Por que surge o RUP? Então, ele tenta trazer algumas questões mais claras que os outros modelos de processo até então não traziam. Quem vai executar as ações, o que vai executar, como vai executar, quando vai executar. Então, tem um foco muito grande no gerenciamento desse processo em si e normalmente usado para grandes projetos com equipes enormes, bem treinadas. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E qual é a grande ideia? É de você ter, quase como num toque de mágica, a transformação de requisitos num produto de software de qualidade. Então, o RUP abarca essa transformação e tenta, através de gerenciamento, muito treinamento e muita capacitação da equipe de desenvolvimento, tentar garantir esse produto aí de qualidade. E aí, só para a gente ter um breve histórico, né? Porque vocês podem encontrar tanto na literatura quanto nas buscas aí na internet, ele sendo conhecido como RUP, ele sendo conhecido como processo unificado, ele sendo conhecido como iRUP. E onde é que vão esses termos que, na verdade, todos eles englobam os mesmos conceitos ou muito similares, né? O RUP foi criado pelos inventores da UML, Unified Modeling Language, bem conhecida para a gente fazer modelagem, e foi num contexto em que necessitava executar projetos complexos e muito grandes, largos e complexos, né? E aí, quem foi que antecedeu o RUP, né? Assim, o RUP, ele ficou conhecido depois como RUP, mas antes ele era conhecido como o processo da Rational, né? Que é uma empresa.
E aí, nesse processo dessa empresa, a ideia era trazer subsídios de ferramentas, processos, pessoas, alocações, recursos, riscos para dentro do processo de engenharia de software, de forma que pudesse gerir esses grandes e complexos produtos, desenvolvimento de produtos de software. E aí, de 95 para 98, ele foi se evoluindo e tornou-se o conhecido RUP. Existiam antes alguns processos dentro da equipe da Rational, depois a Rational tentou unificar com esse processo Objectory Process, e aí ele se tornou o processo unificado da Rational, que todos deveriam seguir para esses casos aí de softwares complexos, muito extensos, com equipe muito grande, ou que durasse muito tempo. A gente vai ver algumas características, né? Em 2003, a IBM comprou o RUP, e aí esse I vem da IBM, aí, certo? A IBM incorpora a Rational. Desculpe, não comprou o RUP, incorporou a Rational, e aí, consequentemente, todos os produtos e todos os processos, né? E aí, o RUP se tornou o iRUP. Então, por isso que vocês podem encontrar aí na literatura, ou mesmo em questões de concurso, chamado de processo unificado da Rational, ou RUP, ou iRUP. A gente está falando sobre a mesma coisa, são só nomenclaturas diferentes com relação ao contexto em que esse processo foi evoluindo, esse modelo de processo. E aí eu trago uma definição que resume bem tudo que a gente vai ver nessa aula, que o RUP é um processo dirigido a requisitos e riscos, centrado na arquitetura do software, iterativo e incremental. Então, vê quantas boas práticas dos modelos de processo que a gente viu na aula passada estão incorporados pelo RUP. Então, eu tenho aí análise e gerenciamento de risco, que a gente tem bem forte no espiral. Eu tenho aí ele ser interativo e ser incremental, né? Ele ser entregue por pedaços, por incremento, e ser uma forma iterativa de desenvolvimento. Então, eu falei para vocês na outra aula e reitero nessa. Não existe essa receita de bolo para processo de desenvolvimento de software, nem escolha de modelos de processo. As próprias evoluções dos processos de software, elas não necessariamente significam que um é melhor do que o outro, mas é um contexto específico que o outro talvez não fosse tão adequado, a gente pega as melhores práticas e adapta aquelas práticas que a gente não consegue. Então, esse é só um breve histórico do que aconteceu. Qual é a filosofia do RUP? Eu vou chamar ele na aula toda de RUP ou de processo unificado, mas vocês entendem que isso é uma nomenclatura que representa o mesmo conteúdo, né? Então, a ideia é usar muita linguagem ML para arquitetura de software, muitos modelos, guias e templates. A equipe tem que ser bem treinada em cima desse contexto, com suporte ferramental enorme, afinal é complexo adotar o RUP, preciso de ferramentas case, a gente vai discutir também, e as equipes têm que ser muito bem treinadas. Não dá para fazer a implantação do RUP rapidinho, com uma videoaula, vamos a partir de agora, a empresa toda adota o modelo de processo, que a gente vai ver que não é tão simples, certo? Como que é a estrutura desse modelo de processo, né? A gente vai falar um pouquinho das fases, mas basicamente existem as etapas, né, as fases. Em cada etapa dessa eu tenho as iterações, ou seja, a fase de concepção, aí está em inglês inception. A fase de concepção não necessariamente ela tem um único período, chega no fim e eu começo a fase de elaboração. Eu posso ter ciclos iterativos incrementais ali até eu terminar a fase de concepção. E é justamente por isso que o RUP traz essa característica do iterativo incremental. Ele cicla dentro das próprias fases até concluir. Então, eu tenho aí as fases, dentro de cada fase eu posso ou não ter iterações. Então, por exemplo, nessa imagem que eu coloquei para vocês, a fase de transição só está tendo uma iteração. Eu comecei, terminei, implantei o software. A fase, por exemplo, da concepção, né, a inception, ela tem
uma também. Mas a fase de elaboração eu estou com 2 iterações. Então, vai depender da complexidade, do escopo, do tamanho da equipe e de outros fatores para determinar. E dentro de cada iteração, eu vou ter os fluxos de atividades que a gente vai discutir. Para poder dar suporte a essa estrutura, o RUP identifica e caracteriza 5 elementos. Primeiro, os papéis, que são quem vai fazer essas coisas de cada etapa. Depois, as atividades, essas pessoas vão fazer como essas coisas. Depois, os artefatos, essas pessoas fazendo essas etapas vão me gerar o quê? Ou vão ter que receber o quê para poder fazer? Depois o fluxo, eu falei para vocês que modelo de processo de software não é só a gente saber as etapas, mas eu saber quando elas acontecem. E depois o que eles chamam de disciplina, que são os containers das áreas de engenharia de software, como especificação, teste, implementação, arquitetura e etc. Então, pensem no RUP como esse conjunto de etapas, que dentro de cada etapa pode ou não haver algumas iterações, por isso iterativo incremental, e que eu consigo enxergar, eu tenho que delimitar na minha empresa, no meu processo, no meu projeto de software, quais são esses elementos que a gente vai ver com calma, certo? Então, quem são esses papéis? Os papéis, eles são determinados pelos comportamentos e não pelas pessoas. Então, o RUP não pensa em Juliana, Maria e José. Ele pensa no arquiteto de software, ele pensa no programador, ele pensa no gerente de configuração. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, diferente dos outros modelos de processo que a gente viu, é que quando o RUP menciona papéis, não é o indivíduo, mas é uma atribuição que esse indivíduo tem. Então, as responsabilidades vão para os papéis. Quem vai fazer o quê são os papéis que são relacionados e não as pessoas. Inclusive, eu posso ter troca de pessoas, mas que têm o mesmo papel mexendo no mesmo artefato. Por exemplo, eu tenho 2 analistas de requisitos. Juliana hoje, que tem o papel, botei o chapéu lá, é como se eu estivesse trocando de chapéus. Eu tenho Juliana, que é analista de requisitos. Eu estou trabalhando no documento de requisitos, segunda, terça e quarta. Na quarta-feira, eu faltei, eu fui selecionada para fazer outra atividade na empresa, etc. Existe outra pessoa que tem o mesmo papel que Juliana? Existe, José. Então, José vai continuar mexendo no mesmo artefato, no mesmo documento de requisitos, dando continuidade ao meu trabalho. Então, a delimitação do trabalho não é para as pessoas, mas para os papéis que essas pessoas estão assumindo. Isso tem que ter bem claro na cabeça de vocês. E aqui algumas categorias dos papéis que o RUP reconhece, né? Analistas, desenvolvedores, testadores, gerentes, suporte e produção, funções gerais, etc. Então, quando as atividades são atribuídas, elas não são atribuídas para as pessoas, elas são atribuídas para os papéis. Primeiro elemento. O segundo elemento são as atividades, que são as unidades de trabalho que cada indivíduo, assumindo aquele papel, vai executar. Então, é o fazer, é o que vai fazer. É a criação de artefatos, modificação de artefatos. Lembra de artefatos que não são só códigos nem programas? Então, scripts de banco de dados, são scripts de build do sistema, são documentos de configuração, manual do usuário. Então, criação de artefatos, vocês têm que lembrar que não é só o programa em si, né? Normalmente, essas atividades são medidas em dias ou horas, vai depender do tamanho do projeto. E uma coisa que é importante quando você delimita qual é essa atividade, é que ela nem pode ser muito pequena, nem pode ser muito grande. Então, eu não posso dizer assim, hoje a atividade do papel programador é programar esse método dentro dessa classe. Isso é um controle muito pequeno. Pense aí a gestão, o gerente, como é
a quantidade de tarefas que vai ter para ele sair vendo todos os programadores que implementaram todos aqueles métodos dentro daquelas classes, é uma coisa assim, inacabável. Dá mais trabalho do que fazer o próprio projeto. Então, se ela for pequenininha demais, ela é negligenciada. E se ela for grande demais, ela não consegue ser muito bem controlada. Então, por exemplo, a atividade é criar tudo de requisito aí, pessoal. Cria aí. Como é que a gente mede isso? Como é que a gente sabe a evolução até chegar ao final, sem ser só assim, no final, fez ou não fez? Então, por que a gente não quebra mais? Ao invés de dizer assim, cria tudo aí de requisitos, por exemplo, não, vamos delimitar que a equipe precisa entregar tal dia os requisitos funcionais, depois os não funcionais, depois a equipe tem que priorizar quais vão ser feitos primeiro, depois a equipe vai ter que me correlacionar qual requisito depende de qual requisito, ou seja, ao invés de eu ter uma atividade bem grande, faça aí requisitos. Se ela for grande, vai ser difícil ser controlada. Se ela for muito minuciosa, ela vai ser negligenciada. Então, precisa-se de um equilíbrio que a experiência vai trazer para a delimitação desse tamanho dessa atividade. As atividades repetidas desempenhadas pelo mesmo papel, mas não pelo mesmo indivíduo. Isso eu falei lá no papel. Eu posso trabalhar com o José no mesmo documento. A gente tem um papel de programador. A gente está trabalhando na mesma classe, no mesmo pacote, no mesmo código, no mesmo ambiente de desenvolvimento. As atividades são atribuídas para os papéis e não para as pessoas, certo? Exemplos de atividades: planejar uma interação, quem faz essa coisa? O gerente de projeto. Encontrar casos de uso, por exemplo, na lista de sistemas. Rever o projeto, revisor do design. Então, veja, de novo, as atividades são alocadas para os papéis e não para as pessoas, certo? Então, eu tenho os papéis, que são quem vai fazer, depois eu tenho o que vão fazer, que são as atividades, e depois o que é que essas pessoas precisam de artefato para começar a trabalhar, ou o que é que elas me geram depois que elas trabalham, são os artefatos, que é o pedaço da informação que é produzida, modificada ou usada lá nessas atividades dentro do processo. Esses são produtos tangíveis, né? Então, eu preciso ter um documento, eu preciso ter um código-fonte, eu preciso ter um script, eu preciso ter um manual do usuário, eu preciso saber quando é que chegou o final para delimitar esse fluxo, essa iteração, essa etapa que é através dos artefatos, né? Eles podem ser utilizados tanto como entrada como quanto saída. Por exemplo, um documento de requisitos pode ser entrada para o arquiteto de software, para o papel arquiteto de software. E no final, ele vai produzir, por exemplo, um documento de projeto e arquitetura junto com os padrões de projeto todo que vai ser usado pela equipe de desenvolvimento. Então, ele recebeu um artefato de entrada, trabalhou na sua atividade com o papel arquiteto de software e teve que gerar artefatos de saída. Então, são os resultados, são as saídas, e eles podem ser entradas também para novos processos, né? Novas atividades. Exemplos de artefatos: modelos de caso de uso, caso de negócio, próprio código-fonte, documento de arquitetura, manual do usuário e por aí vai. A gente já falou um pouquinho sobre os artefatos, né? Quem? Papéis, o primeiro elemento. O segundo, esse papel faz alguma coisa, atividades. Esse fazer alguma coisa me gera artefatos, até o software está todo pronto. Só que essas atividades feitas por essas pessoas gerando esses artefatos têm uma correlação com as disciplinas da engenharia de software, que o RUP trouxe de forma explícita. Então, eu tenho um conjunto do lado esquerdo, que é essa imagem circular do lado esquerdo de vocês, de disciplinas relacionadas à engenharia de software propriamente dita, e do lado direito a parte de gerenciamento. Então, as disciplinas representam o particionamento de todas as funções e atividades
agrupadas nas áreas de interesses de engenharia de software. Então, do lado esquerdo, teste, requisito, implementação, projeto, e do lado direito, quem gere, né? Gerência de projeto, gerência de ambiente, gerência de configuração. E eu trouxe aqui embaixo uma representação para vocês entenderem um pouco melhor a relação entre esses elementos de requisito, design, implementação, teste, que são as etapas todas, as disciplinas todas da engenharia de software e alguns artefatos que são produzidos. Esses branquinhos são os produzidos e os coloridinhos são as áreas, são as disciplinas, né? Então, por exemplo, a disciplina de teste, o azulzinho claro, me traz um artefato de caso de teste e código de teste. E aí eu consigo correlacionar os artefatos que são gerados em cima das disciplinas. Então, a gente viu papéis, depois a gente viu atividades, depois a gente viu as disciplinas e os artefatos que são gerados. O próximo elemento são os fluxos. Eu falei para vocês que não adianta a gente saber as etapas, quais são, mas eu não saber quem vem primeiro e quem vem depois. Existem processos em que a atividade de teste, por exemplo, ela vem depois de eu implementar. Existem processos em que eu testo antes, eu preparo os testes antes para rodar depois. E existem modelos de processo em que isso é feito de forma concomitante. Então, o fluxo é extremamente importante porque diz a sequência em que essas atividades precisam, de forma rígida, serem respeitadas para o processo funcionar. Então, uma coisa que é importante lembrar é que as pessoas não são máquinas nem computadores. Esse fluxo pode variar um pouco, sem problema, mas a ideia é que siga o planejamento para que sejam respeitados todos os elementos do modelo de processo, certo? E o RUP ainda traz algumas definições sobre fluxos de trabalho essencial, de trabalho detalhado, o fluxo dentro da iteração. Então, papéis, atividades que trabalham em atividades, quando eles trabalham, me geram artefatos. Esses artefatos estão correlacionados com as disciplinas da engenharia de software e essas execuções precisam seguir um fluxo determinado. São os 5 elementos que representam a natureza do RUP, certo? Existem elementos adicionais, como guias, templates, frameworks, ferramentas, que a gente vai ver um pouco. Mas, a título de definição teórica, esses são os elementos principais do RUP. Papéis, atividades, artefato, disciplinas e fluxos dessas atividades. Dentro dessa estrutura, o RUP é cheio de princípios e boas práticas. Isso não é para vocês ficarem decorando, é só para vocês conhecerem um pouco melhor sobre o modelo de processo. Então, eles defendem ou tentam aplicar, né, de forma mais pragmática o desenvolvimento iterativo dentro das fases, o gerenciamento de requisitos, a arquitetura baseada em componentes, que a gente ouviu na aula passada. Eles gostam dos resultados visuais, então a modelagem visual, usando muito os diagramas UML de várias formas, vários tipos, de forma estrutural, de forma dinâmica, visão de execução, visão comportamental. Verificam a qualidade do processo do produto e fazem controle de mudanças. Então, são algumas melhores práticas para vocês terem ideia do que é que está por trás dessas escolhas de estrutura, de fases e de etapas, certo? Quais são essas fases, né? Lembra que a gente viu, por exemplo, no cascata, eu tenho especificação, projeto, implementação, teste e implantação. Quais são as etapas aqui no RUP? As etapas chamam-se iniciação ou concepção, elaboração, construção e transição. Quando vocês olharem essa imagem que vocês estão vendo aí, que normalmente é como aparece em prova, questão de concurso e etc., é o resumo de como é que acontece o RUP. Quando você olha de forma horizontal, você está vendo o tempo passar. Então, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Quando você vê de forma vertical,
você está olhando as atividades, os artefatos e as disciplinas. E aí, se você olhar esse gráfico daí, tá vendo que ele tem cada linha dessa, por exemplo, modelagem de negócio, é o laranjinha mais escuro, tem uma hora que tá bem gordinho e tem uma hora que tá bem magrinho. Requisitos, tem uma hora que tá bem gordinho, depois magrinho, depois gordinho, isso tem um significado. As cores é para delimitar essas etapas, as disciplinas e as fases, como as disciplinas acontecem em cada fase, e essa espessura dessa marcação significa quão intensamente, qual área da disciplina de engenharia de software está sendo trabalhada em cada etapa. A gente vai ver cada uma dessas etapas, dessas fases, mas há de se pensar que a gente só começa um projeto de software, fazer o software, implementar um software, quando a gente sabe o que é o software, certo? Então, se vocês prestarem atenção, a parte de requisitos, de análise, que é quando eu penso na solução, no projeto, ela é mais gordinha nas fases iniciais, de iniciação e concepção do sistema. Lá no final, lá, ó, se você ver a segunda linha de requisito, tá bem magrinho na parte de transição, porque na fase de transição eu estou implantando o sistema já. Eu já fiz, eu já pensei como ele é, eu já fiz a arquitetura dele, eu já testei. Eu estou passando para implantar o sistema. Então não tem sentido eu estar ainda pensando o que é o sistema. O que é, eu estou pensando lá na frente. Então isso mostra qual esforço em cada fase dessa, da área de engenharia de software, eu preciso prestar atenção. Por exemplo, a fase de teste. Se vocês virem, começa com bem pouquinho no começo, certo? De iniciação, eu ainda estou vendo como que é o software, ainda estou descobrindo o problema que o software vai resolver. E só lá no final, na fase de construção, em que eu implemento e faço os testes, é que eu tenho um esforço maior e eu demando a disciplina de teste para executar. Então, é assim que vocês têm que ver essas fases do RUP. A gente vai ver cada uma delas, certo? A primeira fase é a concepção, iniciação, que é você saber o que é o software, né? Eu estou concebendo, eu quero saber o que é, qual é o problema que vai resolver. Então, só para ficar mais didático, eu criei essas legendas aí para a gente identificar papéis, objetivo, atividades e marcos e os artefatos que normalmente são gerados ao final de cada uma dessas etapas, certo? Quem são as pessoas que mais trabalham nessa etapa de concepção? O gerente de projeto, que está em todas, os arquitetos, que começam a pensar e vislumbrar nessa solução, e muito os analistas de sistema, que estão pensando nos requisitos. Os arquitetos começam a trabalhar, eles trabalham muito mais na próxima, mas eles já começam a pensar na concepção do sistema aí. Qual é o objetivo dessa fase, né? É eu trazer um estudo de viabilidade, é viável? Eu estou começando a entender. As pessoas vão comprar, ou eu tenho tecnologia para isso, é viável fazer isso? Vamos pensar no caso de negócio, vamos pensar nos requisitos, o risco do projeto dar errado. Então, eu estou concebendo a ideia principal do software. Quais são as atividades que normalmente são trabalhadas nessa etapa? Formula o escopo do projeto, né, com as funcionalidades, com o objetivo, prepara o plano de negócio para as relações contratuais também e faz uma síntese pequenininha da arquitetura, né? Quais são os marcos para eu dizer assim, consegui, vamos passar para a próxima etapa, deu tudo certo. Eu definir os objetivos daquele meu projeto, do meu software, certo? Os artefatos que são gerados, o comecinho dos modelos de caso de uso, um documento de visão geral, onde eu tenho a descrição sobre o que é o software, as principais funcionalidades, a título de descrição alto nível, e os modelos de domínio e de negócio. Então, aí eu estou entendendo o que é o programa, o que é que precisa, onde é que vai ser implantado, quais são esses usuários. Terminei isso aí, eu vou para a etapa de elaborar. Eu já sei o que é, agora eu tenho que descobrir como eu resolvo isso aí. Arquitetura, né? Tem cara de arquitetura. Então, o gerente está em todas as etapas, trabalhando.
Os arquitetos trabalham muito mais e os analistas agora vão trabalhar um pouco menos. Os analistas de requisito. Agora é a mão na massa de elaborar mesmo esse sistema e pensar nessa solução. Os objetivos é criar essa linha base executável para eu montar a arquitetura do sistema. As atividades é eu fazer a visão geral do projeto, os projetos de algoritmo, a parte de infra, que é que precisa para dar suporte ao desenvolvimento e elaborar os componentes, as conexões, as propriedades e montar a arquitetura. Qual é o marco de eu dizer assim, terminei essa etapa, vamos passar para a próxima, quando eu tenho um projeto de arquitetura. E quais são os artefatos gerados? Os casos de uso já estão quase todos prontos, eles podem ter refinamento. Alguns requisitos suplementares que não foram observados na etapa 1 podem ser revistos aqui. Eu tenho o plano de projeto do software e eu tenho a arquitetura, a definição da arquitetura para começar a fazer. Então, a primeira fase, o que? Eu concebo a ideia principal do software. A segunda fase, eu penso como é que eu vou construir para dar a solução desse problema. E a terceira fase, eu faço o produto. Eu primeiro soube o que era, depois eu pensei na solução tecnológica, consegui montar o projeto de arquitetura, agora eu vou fazer. Quem é que trabalha nessa etapa? O gerente que está em todas, os arquitetos para essa comunicação com a equipe de desenvolvimento e de teste. O objetivo dessa etapa é eu completar os requisitos que porventura faltaram e evoluir essa linha de desenvolvimento de software para chegar no produto final. Né? Quais são as etapas? Eu faço o gerenciamento dos recursos, eu faço o desenvolvimento do software, dos componentes e os casos de teste também. Quando é que eu digo assim, terminei essa etapa, está tudo certo? Quando eu tenho uma versão inicial, beta do sistema. Então, ainda vai ter coisa para fazer, ainda tem alguma bateria de teste para rodar, mas eu já tenho uma versão beta. E lembrem-se, eu não falei isso das outras etapas, mas servem também para as outras. Esse marco não significa dizer que para fazer a etapa 3 eu só tive uma iteração, certo? Eu posso ter tido 2, 3, 5, 10, vai depender do número de funcionalidades, do número de pessoas que está trabalhando, na complexidade do sistema, no escopo do meu sistema. Então, para eu chegar nesse marco, a versão beta do sistema, eu posso ter rodado vários ciclos. Lembrem-se que Ruby é também interativo. Quais são os artefatos gerados? Eu tenho o produto do software, já com cara de produto, eu tenho os manuais do usuário e a descrição atual do sistema, qual é o estado em que ele está. E por fim, a última fase é a transição. Esse nome já é intuitivo. Lembra que eu falei de engenharia de software? Ele está saindo da empresa de desenvolvimento e indo cair na mão do cliente. Ele está nesse processo de transição. Então, quem trabalha? Os gerentes, o gerente de projeto, o analista junto com a equipe de desenvolvimento, mais os testadores para fazer os ajustes finais, e entra aí a galera de produção, que vai tirar esse software de dentro da equipe e começar a colocar lá no meu usuário final. O objetivo é corrigir os defeitos que ficaram daquela versão beta, da fase 3, implantar o sistema e criar os manuais todos necessários para os usuários se orientarem quando forem executar o programa e usar. Quais são as etapas? Implantar o sistema e ajustar defeito. Então, a equipe de desenvolvimento e teste ainda está trabalhando um monte aí, certo? E o analista tentando fazer essa ponte entre o que a gente pediu lá no comecinho, na fase de concepção, é o que vocês me entregaram mesmo? Quem faz essa ponte aí? Por exemplo, ajudando os testes de validação e aceitação, é o analista também, certo? O analista de requisitos. Quando é que eu tenho um marco de dizer, terminou, show de bola, final de fase? Quando eu tenho os testes de aceitação, o usuário achou lindo, maravilhoso, aceitou, vamos pagar, tá tudo certo. E eu tenho o produto do software completo. Lembrando que software não são executáveis. Programa e seus artefatos. Então, se eu tiver o código todo e não tiver um manual, eu não terminei essa etapa não. Talvez eu precise de mais alguma iteração.
Artefatos que são gerados, o produto final do software, junto com os manuais de usuário. Então, essas são as 4 etapas do RUP, certo? A iniciação ou a concepção do sistema, a elaboração, construção e a transição. Saio da empresa, vou lá para o meu usuário final. Eu trouxe aqui também a título de informação, não de decorar, algumas ferramentas que dão suporte a esse arsenal complexo de execução do RUP, né? Eu preciso de ferramentas case. O que é que são ferramentas case? São ferramentas que dão suporte a qualquer etapa do processo de desenvolvimento de software. A Word, Microsoft Word é uma ferramenta case? É uma ferramenta case se eu usar, por exemplo, para escrever requisitos, documento de requisitos. O Eclipse é uma ferramenta case? É uma ferramenta que dá suporte à implementação. O JMeter é uma ferramenta case? É uma ferramenta case que dá suporte aos casos de teste. E assim sucessivamente. Qualquer ferramenta que dá suporte a qualquer etapa do processo de desenvolvimento de software, ferramenta case, certo? Então, algumas ferramentas para gerenciamento de configuração, eu tenho o Git, tenho o Subversion, tenho o Rational Clear Case, tenho ferramenta para controle de mudança, ferramenta para construção de modelos arquiteturais, o ML e etc. Não é para vocês decorarem, é só para vocês olharem os nomes, se tiverem curiosidades. E a gente vai usar algumas dessas. A gente vai usar o Git com o GitHub, a gente vai usar o Asta, ou se vocês escolherem o ArgoML, a gente vai usar o Redmine. Então, algumas dessas ferramentas aí a gente vai usar na disciplina para fazer algumas atividades práticas, certo? Precisa de um suporte ferramental, porque é complexo ser implantado, tem uma série de atividades de engenharia de software. E para isso, a própria IBM tem um framework, né? O que é um framework? A tradução assim, mais comum da gente encontrar na literatura é arcabouço. Muitas pessoas confundem framework com ferramenta. E framework é mais do que uma ferramenta. Framework é uma solução completa para um dado problema. Então, quando eu tenho um framework, ou quando alguém se propõe a trazer um framework, ele vai trazer a solução, a ferramenta que usa, como instalar, em que etapa usar. Então, quando eu estou dizendo para vocês que a IBM tem um framework, significa dizer que ela tem uma solução para esses problemas todos, para contemplar os 5 elementos, para contemplar as 4 fases desse modelo de processo que não é simples ser adotado. Se não é simples, preciso de suporte ferramental. Então, esse é o site, tem um monte de ferramenta, de templates, dizendo, baixa esse template, é assim que faz o documento tal. Existem tutoriais sobre isso, então vocês depois fuçem um pouquinho para olhar esse framework, certo? Ele é proprietário, então se paga e traz boas práticas, orientações, templates, exemplos para as pessoas entenderem um pouco mais, junto com as indicações de ferramentas case para cada uma dessas etapas, certo? Sendo ele proprietário, existe um framework, a mesma ideia, certo? Framework não é ferramenta, framework não é guia, framework não é protocolo. Framework é um conjunto de todas essas coisas que podem ou não ter guia, podem ou não ter protocolo, mas no final da adoção desse framework, o problema que você está atacando precisa ser solucionado. E o framework te disse como que você vai resolver esse problema. E existe um framework de código aberto, é o OpenUP, de Unified Process, que ele é um plugin para o Eclipse, vocês podem mexer, instalar, evoluir, pode ser estendido, que tem a mesma carinha do da IBM, certo? Deixa eu voltar aqui. Se vocês virem até a forma de apresentação, as cores que foram escolhidas, é quase uma versão open source do framework lá da IBM. Vocês podem também dar uma olhada. E lá tem um monte de material
para adoção do RUP, certo? Como é que eu adoto essa coisa? Muito complexo, cheio de informação, né? Na aula passada, no meio da aula passada, só um pouquinho, como se fosse meia hora, eu falei de 4 modelos de processo, bem rapidinho. Agora eu estou levando uma aula toda só para falar de um modelo de processo. Então, por aí vocês tiram que não é simples. Diferente de outros modelos que são mais fáceis de serem adotados. Então, quais são as vantagens de adotar o RUP, apesar dessa complexidade? Eu tenho uma qualidade controlada, eu tenho uma produtividade no desenvolvimento, controle de custos, de gastos, de prazo, está tudo muito bem documentado, com ferramental de suporte, tudo muito bem estimado, análise e gerenciamento de risco. Isso faz com que eu diminua consideravelmente as chances de fracasso total do projeto. Eu tenho um controle muito maior, então provavelmente quando eu chegar lá no final, é muito mais difícil que eu tenha um fracasso total. Só que ele é tão complexo que ele é flexível para ser usado como, ao invés de ser um modelo de processo, um guia ou como um conjunto de recomendações de boas práticas, que a gente vai ver um pouquinho. Quais são as desvantagens? Eu não gosto muito de chamar de desvantagem não, mas vamos, talvez era até para eu ter mudado o nome, mas as dificuldades em adotar o RUP. A primeira coisa é que ele é complexo de entender. Vocês viram que a própria IBM fez um framework para entender com ferramenta, com template. Pensa aí, tem livros assim, grossões só de RUP, por exemplo. Então não é simples. Essa aula aqui não resume ao que é RUP. É uma aula muito superficial para a gente ter a noção do que é esse modelo de processo. Então necessita de treinamento da equipe. Muitas vezes isso pesa para as empresas pequenas, as empresas de médio porte, startup, por exemplo, sem condição. E precisa de uma adesão cultural, porque o processo de desenvolvimento de software é um telefone sem fio. Se uma parte da equipe segue aquelas etapas, assume aqueles elementos, adota as ferramentas, quando chega na hora de testar não é feito, foi por água abaixo. A equipe toda, a empresa toda precisa ter na cabeça, tem que ter uma adesão cultural, senão não funciona. É muito complexo para a gente ter essa subjetividade e essa individualidade em cada uma das etapas. E aí, eu tenho algumas variações, certo? De RUP. Eu falei para vocês que eles podem ser adotados como recomendações. Então, algumas variações do RUP. Eu tenho o Agile RUP, que é voltado em mixar metodologias ágeis que a gente vai ver um pouco mais na frente, com algumas boas práticas de RUP. Então, é uma versão simplificada, mais fácil de entender, mais simples de adotar, e por trás eu tenho conceitos de metodologias ágeis no processo de desenvolvimento. Existe o RUPinho, eu acho que é de Recife, inclusive, da UFPE, salvo engano. Mas eu procuro a referência e informo a vocês na aula síncrona, mas salvo engano é de Recife, que é justamente esse inho, é você trazer para as pequenas empresas a adoção aí do RUP, né? Que não é uma coisa muito simples, né? de ser feito. Para projetos complexos, duração de 6 a 9 meses no mínimo. Então, mas tem tanta coisa boa, tem tanta boa prática que evita fracasso de projeto de desenvolvimento de software. Como é que eu faço para ser adotado na minha empresa que não é tão grande, que eu não tenho tanto esse tempo? Então, existe uma proposta aí de adaptação do RUP. Então, o que é que vocês não podem esquecer dessa aula? De jeito maneira. A primeira coisa é que o RUP foi um manual de referência de boas práticas, lá da Rational, mas acabou como um modelo de processo mesmo, né? Um conjunto não só de boas práticas. Então, tinha boas práticas, tinha indicação de ferramenta, tinha quem ia trabalhar, tinha as atividades, tinha a sequência em que essas atividades deviam acontecer. Então, não era só dizer assim, faz isso aqui que é legal. Ele começou com essas boas práticas, mas acabou
como um modelo de processo centrado nos 5 elementos principais: papéis, atividades que geram artefatos dentro das disciplinas de software, seguindo um fluxo específico dessas atividades, composto por 4 fases, e dentro de cada uma dessas fases eu posso ter iterações, que é a fase de concepção, onde eu vejo o que é o software, depois a fase de projeto, onde eu vejo como eu vou resolver aquilo computacionalmente, depois a fase de construção mesmo, então faz o programa, faz os testes e deixa ele minimamente organizado na versão beta. E depois a fase de transição, em que eu corrijo os últimos detalhes para tirar a transição da minha equipe de desenvolvimento e colocar lá no meu usuário. Existem estudos na literatura que comprovam o aumento da produtividade depois do RUP implantado, com essa organização toda. Aproveitam o máximo possível de ML, afinal foram os criadores, né? Então a gente tem um monte de diagramas UML. Normalmente o que a gente vê em sala de aula, o que a gente vê nas empresas é diagrama de classe, diagrama de componente, diagrama de sequência, diagrama de caso de uso, diagrama de atividades de estado, mas tem muito mais diagramas UML, e aí o RUP consegue trazer um monte de adoção desses modelos arquiteturais, formas de representar a arquitetura, não modelos arquiteturais, né? Formas de representar essa arquitetura. Existem variações de tão complexo e às vezes são adotados como de forma parcial e não de forma completa, como um manual de referência, um modelo de referência mesmo. E as empresas precisam avaliar os pontos do projeto que a gente vem discutindo desde a aula passada para saber se é um modelo de processo adequado, né? Então, o tempo do projeto, o tempo é curto, então não dá certo não. A equipe não tem muita experiência, ou não é muito bem treinada, então acho que não dá certo não. O sistema é simples, não tem muita complexidade, não é enorme, não é cheio de funcionalidade. Talvez o RUP não seja o modelo de processo mais adequado, né? E esses são os capítulos que tem um pouco sobre o RUP, mas eu usei muito também dos documentos que tem no framework, né, da IBM. E é isso. A próxima aula a gente vai começar com as metodologias ágeis. Eu espero vocês no nosso encontro síncrono. E qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail também. Fico aí à disposição. Certo? Até a próxima aula.